Fala, jogador, tudo bem? Vídeo de hoje vamos conversar para maior dúvida de quem está iniciando no jogo e de quem está voltando. A gente trouxe no vídeo anterior de Warframe o Necros, que foi um Warframe muito forte, só que você precisa farmar ele. E aí fica a grande pergunta: Peçanha, tô iniciando no jogo ou tô voltando no jogo? Preciso de mods, não tenho Necros ainda, preciso farmar o Necros, quero seguir a linha que você está trazendo de conteúdo para o canal. O que eu faço? Qual é o Warframe que eu vou buscar para conseguir fazer tudo isso? Nesse vídeo você vai ter a sua resposta. Vamos pro vídeo! Então, para responder a grande pergunta, como você já deve ter visto aí pela gameplay de fundo, a gente vai estar conversando sobre o Excalibur. O Excalibur que, para mim, hoje, ele é o Warframe inicial mais importante. Então, eu falo, não que o Volt e a Meg não são Warframes fortes. Eu acho que o Warframe seria hoje, se você que está iniciando, entrando no mundo de Warframe ou retornando, eu acho que ele é um personagem que você consegue, por você já ter, quem tá voltando, né? Já tem forma nele, então é só você ajustar mediante a como ele tá encaixado hoje no jogo, que ele tá muito forte, principalmente depois das atualizações que teve das Exaltadas, tá? Quero agradecer principalmente ao meu irmão de Warframe, que é o AK, que me ajudou muito e tem me ajudado muito nessa transição, e a todo mundo que tem participado das lives que a gente tem trago aí, muito obrigado, tá? Que tem me ajudado nessa transição de retorno. Então vamos conversar um pouco do Excalibur para você que tá voltando, que não lembra como é que ele tá, e para você que tá iniciando, não sabe qual dos três escolherem, escolha o Excalibur e eu vou explicar para você o real motivo. Passando rapidamente para quem tá iniciando no jogo, no sentido de habilidades, eu falo para você aqui, quando você clica aqui na parte das habilidades, né? Você tem primeiramente a passiva do Excalibur. Qual é a passiva do Excalibur? O Excalibur, quando ele estiver usando uma espada na mão, tá? Você ganha mais 10% de dano adicional e você ataca 10% mais rápido. Então, isso ele influi diretamente na última habilidade dele, que a gente vai conversar sobre ela, que é a Exaltada, é a famosa Exaltada, que hoje tem uma importância muito grande no jogo. Os personagens com Exaltadas tiveram uma evolução muito grande no jogo, ao meu ponto de vista, tá, jogador? Antes de mais nada, da gente continuar aqui, se você acha que a questão das Exaltadas, ele mudou o nível dos frames que usam Exaltadas, coloca aqui nos comentários, me dá o seu ponto de vista aí sobre a questão das Exaltadas, tá? Como primeira habilidade, a gente vai ter a Investida Relâmpago, que é uma habilidade muito forte, principalmente porque quando você está num momento de perigo, você não pensa nem na Investida Relâmpago numa linha de você querer dar dano. Você pensa nela principalmente numa linha de você ficar invulnerável. Isso é muito forte. Por quê? Quando o Excalibur ele vai fazer um golpe, né? Ele vai dar como se fosse correr para frente, tá? E ele vai acertar uns golpes nos inimigos. Você tem um número, um alcance que você consegue chegar, tá? E o alcance correndo, e você acerta ali mais ou menos uma média de 4 a 7 inimigos ali. Se só tiver um, você só vai acertar um. E durante o momento que você tá fazendo essa transição, você não toma dano, você fica invulnerável. Então ele é um personagem com essa primeira skill muito forte mesmo, tá? É uma skill que eu falo, não pense nela numa skill de dano, pensa numa skill de escape, tá? A segunda skill é uma skill de controle. E ela, você consegue ativar ela também sem precisar apertar o número 2. Quando você tá com a sua quarta skill ativada, você tá batendo, né, segurando o botão E, se você utiliza o formato padrão de ataque básico,
e você tá correndo, batendo com E, aperta o Ctrl, você desliza, você consegue ativar ela sem precisar apertar o botão 2. Mas pessoal, o que ela faz? Ela literalmente gera um controle cegando os inimigos à sua volta. Você só não consegue cegar os inimigos exímios, que são os inimigos que eles vão ter uma aura diferente, você consegue diferenciar eles. Eles têm uma aurinha verde, alguns têm uma aurinha vermelha, outros azul, e aí eles têm um anticontrole. Então, enquanto eles estiverem com a armadura deles ali, eles não tomam controle, mas todos os outros inimigos à sua volta você consegue gerar o controle, e isso é muito forte, como você pode ver até na animaçãozinha, tá? A gente partindo para a terceira habilidade, que muita gente não dá valor, e nessa nossa build você vai ver o valor que essa habilidade tem, principalmente quando a gente chegar e conversar na linha de mods, tá? Você dá um ataque ao chão. Esse ataque você vai dar como se fosse uma impulsão, né? Você vai empurrar os inimigos à volta. Não significa... o foco não é nem empurrar os inimigos à volta, tá? E você vai dar um dano nesses inimigos. Mas vocês vão ver como ela é importante, que o foco não vai ser nem esse. Na nossa build aqui, vai ser uma outra coisa quando a gente falar na linha dos mods, tá? Fica de olho nessa habilidade aqui, que essa habilidade vai ser muito útil. E a habilidade principal, que tanto você que está iniciando quanto você que está voltando, tá? Vai estar utilizando, é a quarta habilidade, a habilidade para mim mais forte, é o que faz o diferencial do Excalibur, que é a famosa Exaltada. O que seria a Exaltada? As armas que você está utilizando, a arma corpo a corpo, no caso do Excalibur, porque a Exaltada dele é um corpo a corpo, você vai puxar a Exaltada dele, você vai ter uma espada na mão, automaticamente se linka na passiva. Se você não viu essa parte, a parte de habilidade toda, volta ali na linha da passiva que eu falei, que eu expliquei, tá? Então você vai estar com uma espada na mão, então isso vai aumentar, você já tem um dano passivo aumentado e uma velocidade de ataque passiva aumentada. E essa espada do Excalibur, ela é uma espada muito forte, principalmente pela linha elemental que você pode estar utilizando, tá? Então essas são as 4 habilidades do Excalibur. Isso vai fazer uma total diferença. Vamos conversar sobre os mods. Na linha de mods, vocês estão reparando aqui que a gente tem os mods iniciais, que eu coloquei aqui, já tá até salvo, a configuração não tem nada, tá? Eu gosto de sempre nomear para eu saber o que eu tô falando. Os mods iniciais e os mods level cap. Peçanha, por que você tá fazendo esse vídeo com o Excalibur normal? Você não tá utilizando o Excalibur Umbra. Por que, jogador? O Excalibur normal, eu coloco mais para aquele cara que tá retornando ao jogo, pela evolução que o game tem tomado, pela proporção que o game tem tomado, tá? Que foi até o que me trouxe de volta, apesar de toda a minha estrutura de vida me permitir também voltar a jogar Warframe, que é um jogo que eu amo muito, tá? Até porque quem me conhece e assiste minhas lives sabe que a minha esposa também joga comigo, então isso me incentiva muito. Então, por isso que eu tô trabalhando com o Excalibur normal. Eu posso trazer essa build por Excalibur Umbra? Pode, não tem problema nenhum. Vou trazer depois outras builds, porque o Excalibur Umbra, ele tem outros... deixa eu... outras polarizações, perdão, ó. Corta no vídeo, por favor. Dá aquela força. Outras polarizações, que são as 3 polarizações Umbra, para você utilizar os mods Umbra. Então você tem certos ajustes, e com isso, para você não perder essas 3 polarizações, que para mim são muito fortes. E como ele foi o meu personagem inicial, para quem lembra, eu não fazia vídeo, né? Mas pra galera que joga comigo, AK, Radical, a galera das antigas aí, eu comecei com o Excalibur. Então, como ele foi meu personagem inicial, ele foi aonde eu botei as minhas primeiras formas. Então, você consegue entender que, ó, você simplesmente com 4 formas, com as suas 4 primeiras formas, com essa build aqui,
e eu vou explicar ela para você, mas eu já tô colocando para você aqui, não precisa se preocupar com os arcanos, tá? Na linha inicial, para você liberar todo o sistema solar e já fazer as primeiras quests, ela é um absurdo de forte, tá? É lógico que você vai ter a build level cap, que aí ela vai ter certos pontos que você vai necessitar, e eu vou estar explicando aqui. Vou passar rapidamente aqui na linha dos mods, para vocês entenderem como é que vai ser o desempenho dessa build, e depois eu explico essa build junto com a gameplay, tá? A gente vai estar trabalhando com 2 mods do Excalibur próprio, tá? Então, você tem que pegar, tá, esses mods. Quando você for escolher o sindicato, escolha o sindicato do Excalibur, tá? Que você vai precisar de 2 mods dele. O mod, eu acho que mais difícil, os 2 mods mais difíceis de você conseguir vai ser o Rolling Guard e vai ser o Blind Rage. Esses 2 mods, porque um você vai precisar dos cofres Oroquins e o outro você vai precisar estar um pouco mais avançado. Mas aí você consegue fazer a negociação no mercado de platina. Esses 2 mods aqui vão ser os mods mais difíceis para você conseguir. Pessoal, eu posso substituir? O Blind Rage você pode substituir, você vai perder um pouco de dano, porque o Blind Rage vai ser um mod que a gente vai estar combando com o mod do Excalibur da terceira exaltada dele, que vai estar na parte da explicação de como a build funciona, tá? E para dar o dano. E o Rolling Guard, ele é um mod mais para você ficar, é aquele mod de desespero. Tô no ponto de desespero, usei minha primeira skill, ou estou sem energia. O que eu faço? Eu tenho o Rolling Guard ali para não morrer, tá? Então ele seria o botão de escape. Mas ele também não é aquele mod desesperador. Posso jogar sem ele? Não tenho platina para comprar. Pode. O que você me aconselha, Peçanha? Cara, bota um Vitality, você consegue jogar bem com um Vitality, o Vitality normal, né? Não lá com Vitality, tá? Um Vitality normal você consegue jogar bem. Se você quiser, você pode colocar um Redirection. Eu aconselho mais um Redirection, tá? Para essa build, do que o Vitality. Mas na maioria das vezes o Vitality você acaba. Tô falando pro player inicial, tá? O player que tá voltando provavelmente já tem. Pro player inicial, eu acho que o Vitality você pega primeiro, mas qualquer um desses 2 mods você pode colocar, só que você não vai ter o botão do pânico, que é aquele botão que você vai ter que ter uma jogabilidade melhor. Então esse seria o botão de pânico para você não morrer, tá? Mod essencial, não tem como jogar sem. Mods essenciais que você não pode deixar de ter. Mods essenciais seria o Dacromact Blade, e ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o tipo de dano de habilidade, alternará conforme a cor da energia do seu Warframe, tá? Qual por exemplo, eu vou mostrar para vocês, se cada cor do seu Warframe que você pode escolher, ele vai se transformar, vai mostrar o símbolozinho de qual energia você vai estar utilizando. E você aumenta a sua chance de status em 300%. Não tem como jogar sem esse mod. E você não tem como jogar sem o Catalyzing Shields, que seria o quê? A capacidade máxima dos escudos em 1.3, 33 segundos de duração de imunidade. Então, você vai fazer o seguinte, quando você perde todo o seu escudo, você vai ter 1.33 segundos de imunidade. Esse é a jogadinha ali, tá? O Fast Deflection, você pode não jogar com ele, tá? Ele vai te dar, você vai ter um time de recuperação maior ali, porque o foco dele é você, ao ganhar a recuperação mais rápida, utilizar a segunda parte dele, que é ao menos 45% de atraso na recarga dos escudos. Isso vai te dar uma recarga a mais para você ganhar dos escudos. Isso eu tô falando pro player inicial, tá? Isso pro player inicial, esse mod você pode ter ou não pode ter. Os principais são esses daqui. Quando a gente joga para build, quando a gente vai para build do level cap, e ali eu vou explicar 2 arcanos, como eu falei, 2 iniciais não tem tanta necessidade. Quando a gente vai para build do level cap, vamos colocar ela aqui agora
a gente vai ter uma outra linha de mods essenciais, tá? Por isso que eu vou manter aqui a conversa do Level Cap nos mods essenciais. O que a gente tem nos mods essenciais do Level Cap? Quando eu falo Level Cap, é Level Cap mesmo. Na gameplay, o AK, a galera que eu tô acostumado a jogar, a gente não conseguiu fazer um vídeo, até porque o AK tá sem computador no momento, é ele quem tem jogado mais comigo no Warframe. Então, assim, a gente não conseguiu chegar ao Level Cap, mas a gente já jogou várias vezes o Level Cap, tá? E ele aguenta o Level Cap mesmo. É um personagem que vai com tranquilidade dessa forma aqui. Vamos lá, mods essenciais. Chromatic Blade se mantém como mod essencial, não tem como. E o Catalisador Shield se mantém como mod essencial também, não tem como mudar. Outro mod essencial, que aí sim, aí eu acho que quando você pensa em Level Cap, você tem que ter o Fast Deflection. Ele entra como mod essencial, sim, tá? E o Prime Turret Footer, por quê? Porque você vai atacar com a Exaltada, tá? E aqui a gente não tá, a gente como voltou a jogar, a gente não tá utilizando realmente, não estamos utilizando cristais. Então a pergunta que você vai falar, PC, qual realmente que você utiliza? Não. Essa série ainda não tem Helminth e não tem cristais, então é para quem tá começando mesmo, tá? Então o Prime Turret Footer entra como um mod essencial, por quê? Porque todo jogador de Warframe sabe que se você for derrubado, a probabilidade de, quando a gente fala de level cap, de level alto, é morte, não tem como. Então ele se torna essencial. Na linha de aura não tem, você pode fazer a mudança, tá? Você pode trabalhar a mudança na linha de aura. Eu gosto de jogar com o Corrosivo Project, é mania minha, mas o Steel Shard também não faria diferença nenhuma, porque você vai trabalhar com o corpo a corpo. E agora a gente vai trabalhar na linha de arcano. Só para passar rapidamente, mas eu vou explicar isso daqui à frente no build. A gente aqui ainda está trabalhando com equilíbrio e com power flow, para a gente ter maior energia, tá? Na linha de arcanos, a gente vai trabalhar com o arcano Exuviant, que eu vou explicar ele aonde ele entra, mas é só para a gente ter um aumento de força da habilidade. O Exuviant vai ser a linha de dano. E é lógico, a gente vai trabalhar com o ataque arcano, que é o que você vai ter mais velocidade de ataque nas armas brancas. Por quê? Porque isso é muito importante, porque a gente vai literalmente só jogar com a Exaltada no estilo que eu gosto de jogar com o Excalibur, tá? Vamos agora falar sobre a nossa Exaltada. Vocês estão vendo que eu não vou estar jogando na gameplay que eu vou estar trazendo para vocês. Eu não vou estar jogando nem com primária, nem com secundária. Só boto aqui a Okina, porque é o primeiro que a Okina é uma arma que eu tô gostando muito de jogar e eu consegui pegar ela. Vai ter vídeo dela no canal, já fique esperto. Então, se você quiser acompanhar esses vídeos no canal, se você tá gostando, esse é o nosso 4º vídeo de Warframe. Se você tá gostando da nossa explicação, do conteúdo mais explicado que a gente está trazendo, inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha aquele vídeo. E olha, eu tô querendo criar uma comunidade de Warframe. Warframe é um jogo que eu amo muito, gosto demais. Então, já olha ali no comentário fixado, eu vou deixar o link do WhatsApp do Warframe pra gente fazer um clã forte. Vem jogar com a gente, vem jogar comigo nas lives, tá? Então, vai ter vídeo aqui do canal. Quando a gente vem na linha da Exaltada, a gente vai vir aqui, ó. A build da Exaltada, ela é essa daqui. Caraca, Peçanha, tem vários mods aqui que eu não tenho. Esses mods você consegue substituir. Eles têm esses mods normais. Tem o Argon normal, tem o Galvanade Elementalist normal, tem o Galvanade Steel normal, entendeu? Eu gosto de jogar com Conditional Overload. Para Exaltada, esses mods aqui, eles são essenciais para dano. Mas, por exemplo, eu não tenho o Prime de pressura de ponte. Posso utilizar somente o pressura de ponte? Pode. Conditional Overload não tem jeito, não tem como fazer. Esses daqui, para quem é inicial,
consegue substituir. O mod da Tenocon você compra no mercado. Só você ir no mercado, ele vende por platina, você consegue comprar os mods da Tenocon, tá? Então isso é fácil de você conseguir. E os outros mods você vai dropando automaticamente, mas também não são mods caros. São mods que eu tô falando aqui de 15, 20 PL no máximo para você conseguir. E quando você tá na linha inicial, você colocando eles gradativamente não vai fazer tanta diferença. Mas pro level cap, para quem quer jogar level cap, para quem já quer jogar Steel Path, você tem alguma alternativa? Não tem. Não vou mentir para você. O máximo que você pode querer fazer, eu não gosto, eu não curto, tá? É você trabalhar o Prime, pra você ver que eu não curto. Cadê? Ó, o meu não estão nem upados, tá? Porque eu sempre... Por que você não curte, PC? Eu sempre esqueço, tá? Que são os mods de facção, pra você aumentar o dano de facção. É você trocar os Primes de facção. Como eu tô voltando, eu tenho que upar os meus, tá? E aí você tira o Prime Pressure Point e coloca os mods de facção, tá? Você trabalha com os mods de facção. Aí sim, Só que você tem que lembrar... Vou jogar contra Orokin, coloca o mod de Orokin. Vou jogar contra Grini, coloca o mod de Grini. Vou jogar contra os infestados, coloca o mod de infestado. Vou jogar contra Cor e assim sucessivamente. Ah, Peçanha, pô, eu sou igual a você, eu esqueço. Põe o Pressure Point, você vai perder um pouco de dano contra a facção, mas é pouca coisa, não vai fazer tanta diferença assim. E ali... a linha do Arcano para essa build que eu tô trazendo para você, o Influence no level cap, ele faz muita diferença. Ele é que vai propagar, né, o Arcano Influence. Eu não preciso dizer tanto para vocês, é um arcano que tá muito forte para a linha de level cap. Para quem não tá na linha inicial, não precisa se preocupar com o arcano. Repito, você tá começando o game, tá? Isso vai vir com o longo do tempo, é mais quando você já tiver liberado todo o sistema solar, você já tiver no Steel Path, aí sim ele vai começar a fazer diferença, tá? E o que ele te dá? Quando você aplica um efeito elétrico no ataque corpo a corpo, você tem 20% de chance de efeitos de status elementais, entendeu? No corpo a corpo, serem aplicados aos inimigos. Isso que é forte, porque quando você aplica, você mata em área. Ele faz com que você mate em área a inimigos de 20 metros por 18 segundos. Não poderá ser ativado enquanto estiver ativo, tá? Então, esse arcano aqui pro level cap, ele é essencial. E aí, qual é a jogada do... Agora eu vou passar para vocês a jogada, os macetes dessa build. Vamos para os macetes. Macetes para essa build. Primeiramente, você lembra que eu falei para você lá do Chromact Blade? Que era um mod essencial para essa build. Tanto para você que está iniciando, quanto para você que está voltando a jogar. Ele é essencial por o seguinte, ó. Você tá vendo aqui, ó. Na linha aqui, ó, da parte superior, que você consegue fazer o seu fashion frame. Você viu que tá a cor azul? Quando eu coloco a cor azul, ele aparece um raiozinho. Significa que essa emissiva aqui tá dando, por eu estar utilizando a cor azul como uma cor principal, que é a cor da frente, eu tô ganhando dano elétrico na minha Chromact Blade, na minha quarta habilidade, tá? Então isso faz muita diferença. Se, vamos supor, eu mudasse a cor azul para a cor vermelha, vamos colocar aqui a cor vermelha. Vamos botar o vermelho que a gente gosta. Ó, você já viu que virou fogo. Então, você quer botar a cor que atrai o raio azul, porque a gente precisa do azul na linha do level cap, tá? Ah, pro level inicial, tem importância da cor? É interessante você manter o azul para você fazer o combo dessa build, você começar a se adaptar e não esquecer, tá? Então, para você manter o elétrico, para você ativar o elétrico, você vai fazer o que? Você vai botar o azul e você vai ganhar o raiozinho, você vai ganhar o dano elétrico, tá? Você vê que ele modifica, ele te mostra qual é o tipo de dano que está aparecendo, tá? Então esse é a primeira parte inicial, importante do macete da build. E o segundo macete é a Vazarin.
Caraca, Peçanha, vazarinho é um macete? É um macete a vazarinho. Por quê, jogador? Porque quando você ativa, tá? A couraça guardião, quando você for fazer a montagem da tua escola de foco, para essa build começar a funcionalidade que você quer, e você estiver travando nos inimigos na linha inicial, eu aconselho você escolher a escola de foco Vazarim, tá? Então, por quê? Porque você vai botar um pontinho aqui, depois você vai subir para essa habilidade aqui, Couraça do Guardião. O que é a Couraça do Guardião? Vou explicar para você, mas por que ela é importante. Que é usar uma primeira habilidade, gera uma barreira, essa barreira é somente à sua frente, de invulnerável no operador e nos aliados no alcance de afinidade de 500 metros de vida. A invulnerabilidade dura 4 segundos e o dano causado dura este período, aumentando a vida, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente vai querer. Só que aí, você tem uma aqui, ó, uma outra, que é o estilingue protetivo. Esse estilingue protetivo combinado, ele faz ele tem uma importância muito grande. Primeiro, a barreira. Segundo, o estilingue protetivo. Aliados atingidos pela habilidade estilingue do bode receberão uma imunidade de dano durante 5 segundos e serão curados com 60% durante 5 segundos. Isso também é muito interessante. Então você vai puxar essa linha aqui, não esquecendo da ruptura do guardião, perdão, eu vou comentar sobre ela agora, e depois você vai puxar essa linha aqui para chegar no estilingue protetivo. Isso tudo são os seus pontos de invulnerabilidade. Quando a gente vem na ruptura do guardião, ele fala aqui, quando a proteção da habilidade couraça do guardião, então você, ó, saiu do frame, entrou no termo, soltou a couraça do guardião, volta pro frame para atacar, tá? No máximo você vai utilizar um estilingue protetivo ali e volta pro frame para começar a atacar. Você utilizar a ruptura do guardião, quando você utiliza a ruptura do guardião, o que acontece? Ao acabar, tá, a couraça do guardião durante 12 segundos, a regeneração dos escudos do Warframe aumenta em 150% e o atraso de regeneração reduzirá em 80%. Gravem isso daqui que eu falei. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês como joga com essa build. Então, já deixo aquele conselho. Se você está entrando na linha de explicação da build, não viu o vídeo até agora, você não vai entender. Volta o vídeo, tá? Para você entender. Vamos para a linha de explicação. Na linha de explicação da build, o que acontece? A gente está aqui numa gameplay, tá? Abrindo umas relíquiazinhas lindas e maravilhosas. Essa gameplay já foi gravada, só de antemão, para que você pergunte por que eu tô com as duas mãos soltas aqui. Então, o que você faz? Qual é o foco da jogabilidade dessa build? Você vai chegar num ponto do seguinte, você vai entrar, né? Você vai puxar, jogar o teu globo de energia ali. Eu não gosto de jogar com o Excalibur, por quê? Porque a gente está utilizando o equilíbrio na build. Quando eu utilizo o equilíbrio, todos os glóbulos de vida se transformam em glóbulos de energia e todos os glóbulos de energia se transformam em glóbulos de vida. Então você consegue encher sua barra de energia muito rápido. Você encheu sua barra de energia, você vai puxar a sua Chromatic Blade, tá? Até aí, normal. Então, quando você utiliza com essa build aqui, você quando zera os escudos, os seus escudos, você vai ficar invulnerável, tá? Você vai ficar invulnerável. E aí, o que vai acontecer? O foco agora é a gente voltar o escudo rápido. Por quê? Eu vou zerar o escudo, fico invulnerável. Se eu conseguir voltar o escudo rápido, eu posso zerar o escudo de novo, porque eu vou continuar invulnerável. Aí eu volto o escudo rápido. Então, o foco dessa build, enquanto isso, eu vou matando todo mundo, porque a Chromatic Blade, ela tá dando muito dano no level cap. E quando eu falo de muito dano, é muito dano mesmo. Você não depende de ninguém. Você pode jogar level cap solo, tá? Você não depende de ninguém. Então, aí é o foco. O foco da sobrevivência dessa build é você fazer isso. Usa, toma dano, perde o escudo, e aí você antes... Mas, pô, pensar, como é que eu faço para o meu escudo regenerar mais rápido? O que você faz? Você vai para o modo terno, como você está vendo aí,
entra no terno, ativa a primeira skill. Se você quiser usar o estilingue, utiliza, não precisa ser obrigatoriamente. Você ativa a primeira skill do modo terno e volta pro Excalibur. Por quê? Quando acabar a skill do terno, você tem a regeneração mais rápida dos seus escudos. E aí, os danos que você ficar tomando no escudo, ele sempre vai voltar. Então você sempre vai ficar invulnerável. Você não toma dano nenhum na vida. Ou então, por quê? Fechou o escudo, fico invulnerável, volto. Volta o escudo. Fechou o escudo, fico invulnerável, volta o escudo. E assim, você só precisa utilizar a Chromacti Blade para ir atacando. E aí, quando entra na linha da Chromacti Blade, que eu falei que ia explicar para vocês, por que o outro mod do Excalibur? Quando você usa a habilidade 3 dele, que você bate no chão, a quantidade de inimigos que você acerta, você ganha poder de habilidade. E poder de habilidade significa mais dano para a Chromacti Blade. Porque a Chromacti Blade, o dano dela é baseado na quantidade também de força do seu personagem. Junto, mesclado com Arcano Influence, quando a gente fala de level cap, e todos os mods que eu trouxe para você, com os arcanos que você utiliza no Warframe, a Chromacti Blade fica uma arma que mata qualquer level. Não importa, é uma build simples, tá? E você não tem Helminth, que eu vou trazer ela no futuro, até para quando eu liberar o meu Helminth e com os cristais, que você aumenta muito o dano e você vai brincar com essa build. É uma build muito forte. Então esse foi o vídeo de hoje que eu queria deixar para você. Cara, curte demais, dá aquela força, deixa aquele like. Eu amo essa comunidade. É um jogo, o Warframe, ele é um jogo que eu jogo desde 2016. É um jogo que eu jogo muito tempo atrás. Um jogo que eu sou apaixonado. Já temos o grupo de membros, tá? Estamos com o WhatsApp do canal. Temos uma comunidade no Discord e eu já estou ajustando essa comunidade para atender ao público de Warframe. Já tem uma linha de habilidades, vai estar de builds, vai estar essa build, vai estar lá na nossa comunidade do Discord. Vem jogar com a gente, vem participar do nosso clã. Eu estou jogando. Pessoal, você joga outros jogos também? Joga outros jogos também. A comunidade do Discord é bem mesclada, você tem outros jogadores e ali a gente aprende muito. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Não deixa de colar, dá aquela força. Se você puder hypar o vídeo, hype o vídeo, tá? E como a gente sempre fecha, até o próximo vídeo. Fui!